Vamos tratar hoje de uma história muito dramática na Bíblia e depois fazer uma aplicação. Estamos pensando em paz. Saímos aqui do nosso Êxodo. É curioso, de vez em quando a gente para um pouco para considerar o que o mundo está comemorando. O mundo aqui não no sentido ruim do termo pecaminoso, mas no sentido mesmo de a humanidade, ou boa parte da humanidade, que não é pensando em agradar a Deus, não é voltada para Deus, como a maioria nós sabemos, nem não tem nenhum compromisso com Deus, nem quer ter, é até inimiga de Deus. Mas a sociedade aqui e acolá comemora algumas datas interessantes, mesmo com propósitos. Iniciaram esses festivais, esses feriados com propósitos comerciais, mas pegou bem no sentido de família, de relacionamentos entre pessoas, e alguns ficaram para valer, pelo menos em grande parte do mundo. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças e tal. Obviamente na Bíblia não tem nada disso, a ideia de um dia dedicado a isso. É curioso que na Bíblia não tem nenhum dia dedicado ao Natal. Nada. Lá fala que Cristo nasceu e o mundo resolveu comemorar o Natal também. É muito curioso. Não sabemos qual foi a data do Natal e tal. Eu quero então fazer essa separação, porque alguns têm até a ideia que isso entra na liturgia, de tão acostumados que nós estamos, que isso faz parte, deve fazer parte do calendário da igreja, pregar sobre o Dia dos Pais, sobre o Dia das Mães, Dia das Crianças, Dia do Ano Novo e coisa desse tipo. E eu gosto muito de ver o detalhe das coisas e focalizar com precisão no que eu posso. Então, quero deixar claro para a igreja que isso não é de liturgia, não temos nenhuma obrigação bíblica de pregar sobre pais no dia dos pais, ou mães no dia das mães. É interessante isso. Pode ser que eu esteja sendo um pouquinho estranho para vocês, mas vamos separar, ok? Vou falar sobre pais, vou falar de um relacionamento aqui horroroso entre um pai e um filho, depois vamos contrastar com o relacionamento do Pai Celeste com os filhos dele. Não vou tratar do relacionamento entre ele e Cristo, não. É entre nós, filhos dele, em Cristo, mas os eleitos dele. Vamos fazer tudo isso. Mas aprenda a separar, ok? Nós temos que pregar sobre tudo que a Bíblia diz. Claro, o que a Bíblia ensina sobre pai, temos que ensinar. O que a Bíblia ensina sobre mãe, temos que ensinar. O que ela ensina sobre Páscoa, nós temos que ensinar. Mas obedecer calendário de uma maneira rigorosa e a ponto de achar que é uma falha, não fazê-lo, coisa assim, não. E vocês devem ser crentes, viver o dia a dia totalmente à parte de calendário, à parte de costumes humanos, mas 100% olhando, atentos para as Escrituras. Essa que deve ser realmente a sua cartilha, seu rumo, é o que está nas Escrituras. Muitas vezes podemos mesclar uma coisa com a outra, sem prejuízo, como eu estou dizendo, sem problema, mas saibamos diferenciar. O relacionamento de Davi, né,
a situação familiar de Davi é muito complexa de ser examinada, muito triste, muito variável, com várias esposas, filhos de mulheres diferentes. Realmente é uma tristeza. Curioso. Logo, quem? Mas é fato. E isso mostra, inclusive, o que eu vou, inclusive, comentar hoje aqui, a questão da eleição de Deus, da escolha de Deus sobre as pessoas. Não escolheu Davi porque era acima das pessoas em termos de santidade ou coisa assim. Não. Claro que tinha suas virtudes e com a fé dada por Deus, muito bonito, muitas coisas que Davi fez e muito feias coisas que Davi também fez. Então, vamos tentar aprender de tudo para evitar o que foi feio e imitar o que é bonito. Há um filho de Davi chamado Absalão. Esse Absalão, a história dele é um pouco longa, mas e o que eu vou concentrar aqui vem um pouquinho antes, a história de um chamado Amnon, filho de Davi, que porque desejou e porque quis ter fisicamente uma irmã, uma meia-irmã, que era irmã total de Absalão, irmão de pai e mãe de Absalão. Mas desse Amnon, ela era irmã só de pai. E o fato é que esse Amnon violenta a sua meia-irmã. A humilhou, a história trágica, mais um item da história familiar absolutamente trágica de Davi. Então houve isto. Absalão ficou com ódio do meio-irmão Amnon, porque Tamar era irmã de pai e mãe de Absalão. E a reação de Absalão é brutal. Ele não só planeja matar o irmão, mas usando o pai como isca para matar o irmão. Ele convida o pai para ir com os filhos, ou seja, os irmãos de Absalão, para uma festa que ele ia dar na colheita que ele estava fazendo e tudo. O plano era matar Amnon na presença de Davi, do pai. Davi, sem saber nada disso, não quis ir. Por que não quis? Não, vamos dar muito trabalho a você e tal, não vamos. Não vou. Mas vamos e tal, mas meus irmãos, não, eu não vou. Pois deixa então Amnon ir. Aí ele insistiu na vítima, na presença da vítima. E o rei permitiu a presença de Amnon e dos outros. Então foram todos os filhos do rei, menos o próprio. E lá ele manda os servos dele, Absalão, matar Amnon quando Amnon já estivesse um pouco alto de vinho e tal, obviamente vai oferecer menos resistência. E assim foi. Então, este fato já é muito pesado, muito forte na relação, porque eu fico imaginando como é que seria matar esse filho na frente do pai, rei. Então já se pode ter uma ideia do caráter deste Absalão. Davi reage fortemente e persegue Absalão por 3 anos. Absalão se exila numa cidade na Síria, numa região lá na Síria, e consegue ficar por lá. E Davi ainda tentou perseguir por um tempo, depois se acostumou mais e deixou assim.
Depois, um general de Davi, chamado Joabe, quis tentar trazer Absalão de volta. E Davi não queria permitir de jeito nenhum que não voltasse mais. Aí Joabe, esse general de Davi, bolou um artifício que eu não vou entrar em detalhe, usando uma mulher no meio da história para poder criar um fato, inventar um fato para tocar o coração do rei Davi. Depois ela aplicou esse fato para o próprio Davi, e assim foi feito. E Davi desconfiou que era uma armação, e era uma armação mesmo, mas ele nem se zangou e acabou foi deixando Absalão voltar. Permitiu, então, que esse general fosse buscar o filho lá na Síria, e lá ele foi e voltou, e Absalão, então, voltou para Jerusalém. Detalhe, não quis ver o rosto do filho. Ele pode vir para Jerusalém, mas não quero ver nenhum rosto dele. Depois de 2 anos, Absalão insiste em ver o pai. E fala, então, com o general, o mesmo que o trouxe da Síria, e o general disse, não vou falar com Davi, com o rei sobre isso aí, não. Isso aí eu não vou falar. Aí Absalão manda tocar fogo no campo do general, o amigo dele que tinha o pego lá na Síria. Então, vemos que é uma coisa muito pesada, de um caráter muito ruim. Mandou tocar fogo no campo do general para tocar o coração dele. Ele foi, então, pedir satisfação. O que você fez? Tocou fogo no meu campo. Porque eu pedi para você vir aqui para falar comigo, para falar com meu pai. Você disse que não vai, eu toquei fogo. Pois então eu vou. Aí ele foi. E Davi amoleceu, mais uma vez. E se encontraram, no mínimo após 5 anos, sem ver o rosto um do outro. Se encontraram. Então, o natural é que, após essa crise, eles teriam finalmente um bom relacionamento, pai e filho. Mas acontece exatamente o contrário. Novamente, Absalão trai o seu pai. Ele faz um longo trabalho de ganhar simpatia popular, falando mal do pai dele. Ficava num lugar importante, no lugar onde se entrava e saía pela cidade, e quando vinham pessoas para tratar alguma coisa de justiça ou de alguma reclamação e coisa assim, ele se oferecia para resolver o problema, e a pessoa ia se abaixar para homenageá-lo, o filho do rei e tal, ele não deixava, e a Bíblia até usou a expressão que ele roubou o coração do povo. Interessante essa expressão que a Bíblia usa para Absalão. Ele roubou o coração do povo. O povo amava muito Davi, o pai dele, mas ele foi conquistando devagarinho e dizendo que pena que não tem ninguém para ouvir sua causa. Oh, que pena, se eu fosse rei, resolveria seu problema num instante. E isso ele foi fazendo de uma maneira proposital, de uma maneira planejada, em vários lugares diferentes, e falando mal do pai, Aí, um belo dia, ele disse para o pai que queria ir para Hebrom para fazer lá um sacrifício, fazer lá cumprir um voto que ele tinha prometido a Deus e tal. E Davi deixa. Aí ele dá o golpe. Ele manda avisar por todo Israel que quando ouvissem a trombeta tocar, tudo combinado com pessoas dele, e ele então se declara rei. Um golpe grosseiro, assim, embora planejado. Ao se declarar rei, como não pode haver 2 reis, um tem que desaparecer. Então, não está escrito na Bíblia claramente, mas é óbvio que o filho decretou a morte do pai automaticamente, quando se declarou rei. Era um confronto de vida ou de morte, que teria que haver entre pai e filho. Parece difícil de acreditar, mas assim foi, e muitos aderiram a Absalão. É impressionante como muitos aderiram a Absalão. E você
Basta estudar um pouquinho de história que você vai ver que os piores elementos que já tiveram algum tipo de poder neste mundo tiveram seguidores. Tiveram seguidores. Então, alguém ter seguidor num país, um político ter seguidor num país, não quer dizer coisa nenhuma do caráter, do acerto das atitudes, da forma de governar, da honestidade, de princípios familiares, de nada, não quer dizer nada. Podem se acostumar os mais novos. Nunca examine o caráter de alguém, de um dirigente, pela aprovação que tem, pela quantidade de pessoas que o seguem. E é ingenuidade você aderir de uma maneira muito forte a alguém que tem autoridade ou quer ter, e comprar briga, e discutir, se zangar e virar de bandeirinha na mão. É uma ingenuidade que ainda se permite para alguém que não tenha a iluminação do Espírito Santo e o conhecimento das Escrituras, mesmo que tenha da história, mas das coisas que Deus fala dos seres humanos, incluindo dos poderosos. Então, tenha muito cuidado ao se posicionar politicamente a favor ou contra alguém. Como é que um homem desse, um cidadão desse, um elemento desse tem apoio popular contra um homem queridíssimo, um herói de Israel, como Davi era, um homem absolutamente amado pelo seu próprio povo? O que esse Absalão tinha? Qual era o currículo dele? Se não uma campanha um tanto quanto evidente, talvez nem tanto na época, eu não sei, mas aquela de ir de porta de cidade em porta de cidade, falando com as pessoas, falando mal do próprio pai. Puxa vida, se isso não é óbvio que era algo muito ruim, mas para muita gente não era óbvio. Impressionante isto. É outra coisa que me impressiona nessa história aqui. É como é que Absalão teve seguidores. E ele ia chegando em Jerusalém, com uma tropa, com pessoas que estavam apoiando. Davi foge de Jerusalém com os que lhe ficaram fiéis, numa retirada humilhante, emocionante, espetacularmente rica de exemplos para nós. Inclusive, Davi se comportou de uma maneira muito, muito bonita nisso tudo, até de humildade, mas é uma história deprimente, humilhante, e essa retirada é especialmente melancólica. O rei fugindo da capital, Jerusalém, porque iria ter que enfrentar o próprio filho. Ou morreria ele, ou morreria o filho. Não tinha jeito. Absalão entra em Jerusalém e, como se fosse pouco, ele afronta de uma maneira inimaginável. Para nós hoje, nem iremos saber como era isso, mas o desrespeito com o pai em coabitar com as concubinas do seu pai. Era comum, certo ou errado, era comum o rei ter concubinas, servas que cuidavam dele, e cuidavam dele em todos os aspectos, e davam todo tipo de atenção ao pai, inclusive sexual. Mas Absalão achou pouco tudo o que ele fez, mandou estender uma tenda num lugar elevado do palácio para todo mundo ver, e fez saber que ele estava coabitando com as mulheres do pai dele naquela tenda, todo Israel vendo a tenda e sabendo o que estava acontecendo lá dentro. Não é nem exemplo de imoralidade aqui, não é nem o assunto, que não deixa de ser imoral, mas
que significou na ofensa profundamente pessoal que ele fez ao seu pai. Não se sabe nem por que tanto ódio a este pai. Davi fugiu para um lugar perto de Jerusalém, obviamente sabendo que Absalão ia bater lá para confrontar, e Absalão tinha que matar o rei para poder ele ser rei pleno, não apenas um rei declarado. Então, queria ver esse confronto físico, iria, apenas Davi quis que não fosse em Jerusalém. E lá se foi Absalão atrás, de fato. Então, saíram para a batalha os homens de Davi, para encontrar os homens de Absalão, e Davi ficou, não vou dizer em casa, que ele não morava lá, mas ficou onde ele estava hospedado, e não foi. E antes da batalha, Davi proibiu que matassem Absalão. Muito complicado esta ordem, muito. Porque não podia haver dois reis. E um se declarou rei e disse que ia ser rei e acabou-se. Então era algo já impressionante. Mas além disso, Davi manda tratar Absalão com brandura. É impressionante. Aí, segundo Samuel 18:5. Claro que eu tenho muitas passagens na frente, eu poderia estar lendo isso tudo para vocês, mas achei mais interessante contar a história. Vamos nós. Segundo Samuel 18. No versículo 5, tem a tal da ordem aqui. Deu ordem o rei a Joabe, seu general principal, aquele que tinha de buscar Absalão lá na Síria e tal. Deu ordem o rei a Joabe, a Abissai e a Itai, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Não foi nem secreto. Ele queria que soubessem mesmo que ninguém matasse Absalão e ainda tratassem com brandura. Foi demais. A ordem foi tão estranha, tão esquisita, que Joabe não obedeceu o rei, arriscando, inclusive, a própria cabeça, ao de obedecer frontalmente a uma ordem do rei, inclusive pública. Nesse capítulo, então, 18, versículo 14, então disse Joabe: não devo perder tempo contigo assim. Alguém viu, Absalão tinha um cabelo enorme e cortava uma vez por ano. E era muito bonito e alto, e ele passou no meio de uma árvore frondosa, grande, e os cabelos dele ficaram enganchados nos galhos desta árvore. E o mulo, como dizem, o mulo dele passou direto, e ele ficou pendurado, literalmente pendurado, preso nos galhos, talvez a 1 metro do chão, que ele vinha sentado num jumento, num mulo, coisa assim. Não era alto, mas era baixo, mas baixo ou não encostava no chão. E ficou preso ali, pendurado. Aí o homem disse que viu Absalão assim, correu para o general Joabe e disse: o Absalão está bem ali, pendurado, pelos cabelos. O general ficou com raiva. Você viu Absalão porque você não matou imediatamente. Se eu sou louco de matar o filho do rei, o rei tendo proibido. Aí o general disse: eu teria lhe dado um bocado de dinheiro se você tivesse feito isso. Podia me dar 1000 vezes mais do que você está dizendo que daria, general. Eu não ia matar nunca o filho do rei depois de uma ordem daquela. Aí o general irritou-se. Foi aí que vem o versículo 14.
Então disse Joabe: não devo perder tempo contigo. Ficou zangado mesmo, mais ainda com o homem que tinha visto. Não vou perder tempo contigo, não. É tempo perdido. Tomou 3 dados e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram-no 10 jovens, os ajudantes do general, que levavam as armas de Joabe, e feriram a Absalão e o mataram. Então aqui foi Joabe seguido pelos seus ajudantes, que liquidaram ali Absalão, e acabou a guerra. Claro, enterraram Absalão por ali mesmo. Davi recebe a notícia. Segundo Samuel 18, 24, já estamos no 18, né? Davi estava assentado entre as 2 portas da entrada. Subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro e, levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Viu a sentinela outro homem que corria. Então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz boas novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro. Parece ser o correr de Aimaas, filho de Zadok. Então disse o rei: este homem é de bem e trará boas novas. Veja o tamanho da ansiedade do rei, se recusando a achar que algum deles trazia má notícia, que seria a derrota ou morte do filho, e ele querendo se convencer: não, o fulano não está com jeito que traz notícia, aquele ali não está com jeito que está trazendo má notícia, o outro também não, ele arranjava um motivo, e o outro é homem de bem, ele não vai trazer notícia ruim para mim. Ele queria se convencer, coitado. Gritou Aimaas e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Já começou a dar notícia ruim aqui, mas Davi não queria admitir. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Aimaas: vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo, rei, porém não sei o que era. Não teve coragem de dizer. Disse o rei: ponte ao lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. De novo, a notícia está aí dentro. E novamente Davi se recusa a enxergar a realidade. Vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: esse teve mais coragem do que o outro, embora não disse sim nem não, mas apenas disse: sejam como aquele, como Absalão, os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Pronto, agora o rei entendeu. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por essa história tão triste, trágica, mas rica em lições de quem é o ser humano, como deve reagir, como devem reagir as pessoas. De muitas coisas poderíamos aprender aqui. Vou me concentrar na questão do amor desse pai e no imerecimento daquele filho.
E vamos nos lembrar de Ti, ó Pai amado, e que nos amou tanto. Que o nosso coração esteja aberto para aprender um pouco mais, para se apossar um pouco mais da verdade absolutamente fantástica de que temos um Pai maravilhoso nos céus que nos amou infinitamente. E que isso sirva também para refletirmos em como temos nos comportado, ó Deus, diante de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos. Amém. O lamento de Davi foi tão forte e chocante que se alguém lesse, rapaz, lê aqui a história da reação de um pai quando soube da morte do filho. Primeiro, no pânico dele receber a notícia da morte do filho. Pânico. E segundo, quando ele recebeu mesmo a reação desse pai. A conclusão que alguém chegaria sem conhecer o que estava por trás, certamente seria de que, poxa, que filho deve ter sido esse tal de Absalão aqui para esse pai. Que coisa bonita essa relação, hein? Um pai chorar desta forma. Como esse pai vai sentir falta desse filho, que certamente, porque vai fazer tanta falta, é porque tanto quis bem esse pai, tratou bem esse pai, ajudou esse pai, serviu esse pai. Que coisa linda. E, obviamente, acharia que as relações eram excelentes entre pai e filho. Já vimos que conforme vimos, essa conclusão seria absolutamente enganosa, porque foi só o contrário. A relação era muito tumultuada e Absalão era um péssimo filho. Duas coisas eu gostaria de ressaltar na história, como até já coloquei na própria pregação. O amor de Davi pelo seu filho, o carinho, a preocupação, o desejo de vê-lo bem. Vai bem o jovem Absalão, vai bem, meu filho, nem está vivo, ele está bem. É impressionante. E o imerecimento de Absalão, por tudo que nós comentamos, o desprezo, desrespeito, desconsideração, tudo. Planeja matar o pai, convida o pai, pede para o pai liberar o irmão, aquele estava pensando em matar. Depois de perdoado pelo pai, já mal intencionado, procura ganhar a simpatia do povo para roubar o coração do povo com relação ao seu pai. Mente para o pai que vai para uma cidade fazer uma coisa e não vai coisa nenhuma, vai fazer campanha para ele próprio, campanha traiçoeira. Coabita em público com as concubinas do seu pai. Então, o que fica, qualquer um que toma conta daí, que se familiariza com a história, é uma indignação muito grande contra esse filho. Como é que alguém pode fazer isso com o próprio pai? Como é que pode ser um filho tão ruim? Então, ele não merecia, em termos de comportamento, nada daquele amor paterno, quanto mais toda aquela torrente de amor por parte do pai. Agora, eu acho que vale a pena nós pensarmos no que aconteceu com você que é crente em Jesus Cristo, que tem um Pai Celeste, e pensar agora nesse Pai e em você como filho. Romanos 5:8, se vocês quiserem seguir comigo, tudo bem, senão eu posso ler só. Nós vemos os dois fatores aqui. Mas, os dois fatores que eu comentei. Mas Deus
provar o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Duas coisas aqui, as duas que eu ressaltei: o amor do Pai e o imerecimento nosso. A gente fica tocado, como Davi chorou pela morte do filho e tudo. Só que é bom lembrar que Deus não apenas suportou a morte de Cristo, mas ele determinou que o seu filho fosse morto, o seu único filho. Embora o assunto aqui não será a relação Deus-Pai e Deus-Filho, é a relação Deus-Pai e nós, como já falei. Mas não se pode falar do amor do Pai para com um ser humano, um eleito, um crente aqui, claro, sem falar em Jesus Cristo, todo o centro da salvação. Passou, não todo o centro, mas o centro passa pela Trindade, mas Cristo realizou o plano da salvação. Mas o Pai concebeu, assim nós entendemos, é que podemos fazer tal divisão entre as pessoas da Trindade, mas tanto quanto sim. Seja como for, pensando em você e o Pai Celeste, é fato de que ele suportou a morte do filho dele, unigênito, o filho eterno dele, e não apenas isso, mas determinou, mandou que assim fosse. Por quê? Qual o motivo? O que está por trás? João 3,16, que fala no amor aos homens. Mas eu vou concentrar mais no amor aos eleitos. Embora é absolutamente lícito se falar que, ao providenciar uma salvação em Cristo, Deus Pai mostrou amor ao mundo inteiro. É fato. E eu não vou entrar nos detalhes do amor do Pai aos homens em geral, o amor especial do Pai aos eleitos, que obviamente é um amor especial, mas vou só tocar aqui na questão do amor do Pai pela humanidade, porque a providência que ele tomou para tornar possível a salvação de todos em termos de um Salvador está afirmado aqui e é fato. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, vocês todos sabem, que deu seu Filho unigênito, amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos fossem salvos, na salvação universal. Não. Para que todo aquele que nele crê, no Filho, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, amor de Deus aos seres humanos, e agora eu quero concentrar no amor de Deus Pai aos eleitos, nos quais você, sendo crente, obviamente se inclui. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5. Eu disse que se você não quiser, pode deixar que eu leio para você, mas eu mudei de ideia. Eu quero que você vá mesmo, e eu vou esperar chegar, porque eu quero aproveitar a pregação no dia hoje e fazer você lembrar. Eu não estou dizendo nenhuma novidade, eu creio aqui. Aliás, quando alguém já tem uma certa idade como crente e de conversão e estudo bíblico e tudo, pouca coisa que ele ouve no púlpito chega a ser uma novidade. E é até bom isso, né? Porque um pastor que está inventando novidades o tempo todo é meio esquisito. Pode ouvir algum conselho que não tinha pensado, algum ângulo que não tinha também meditado naquilo, tudo bem. Mas grandes novidades, não. E se for uma novidade histórica, não é muito bom, não, você
começar a ouvir no púlpito novidade histórica da Bíblia. Que história interessante essa de Absalão e Davi. Eu nunca tinha notado. É bom começar a notar. E essa já não é, em si, uma expressão muito boa para o crente usar, né? Eu nunca notei essa história na Bíblia. Você nunca notou, você nunca leu, ou você nunca estudou, ou você nunca tratou de ler a Bíblia inteira, meu irmãozinho, ou minha irmã. Negócio de nunca notei. Agora, tudo bem, se você se esqueceu de detalhes, que a gente se esquece mesmo, ainda mais alguém que vai a idade adentrando, como aquele que vos fala, que algumas coisas já começam a ficar meio assim, mas paciência. É bom você estar lendo sempre a Bíblia e trazendo para o seu espírito as histórias da Bíblia, porque estão lá para você aprender sobre elas, tirar lições, coisas fantásticas. Ei, agora eu ia falar umas coisas, mas não vou, não. É que tem gente que gosta muito de histórias inventadas sobre a Bíblia e a palavra é histórias mesmo, que tem como base a Bíblia e tal. Mas, amém. Por esses crentes que escrevem isso, por milhões de crentes que gostam disso. E, pessoalmente, eu nunca consegui vibrar com alguma coisa que alguém criou, um mundo paralelo, aí fictício, mas com valores cristãos e tal. Aí você começa a pensar, isso aqui representa isso, não, representa aquilo, não, isso aqui representa aquilo lá da Bíblia e tal. Eu sou muito prático, eu acho que saber não, eu vou direto. Então, eu gosto de ler e me aprofundar nas histórias reais que estão lá, e Cristo é Cristo, isso é isso, e até na própria Bíblia, às vezes, você fica com dificuldade de interpretar corretamente. Mas, como eu disse, graças a Deus por essas ficções cristãs, mas, por favor, saiba 10 vezes mais a Bíblia, os detalhes da Bíblia, do que uma ficção cristã. Que você gosta da ficção, você veja 10 vezes o filme, a leitura, sei lá o que for, mas seja perito na realidade do que a Bíblia conta. Você conhece a história de Absalão e Davi? Pois vem aqui e me conte detalhes dessa história. Ah, porque eu não me lembro bem, já me esqueci. Tudo bem, eu sei que a memória é falha. Você já leu 10 vezes essa história? Você já leu as histórias que a Bíblia conta, espetaculares? Você conhece quão bem a história de Davi, a história de José, a história de Paulo, a história de Pedro? Você conhece bem? Bem! Porque aí não é ficção, gente. Aí é para valer. Ah, mas eu li um livro sobre Lucas dessa grossura. O Médico Amado. Que coisa boa, pois é. Mas é espetacular o livro. Muito bom. E qual é a base histórica? Ah, foi muita pesquisa que a escritora fez. Pesquisa na Bíblia? Não. A Bíblia fala muito pouco de Lucas, mas pesquisa histórica. Aí vai. Tudo bem, leia o livro sobre Lucas, mas não pense que aquilo é Bíblia, por favor, porque não é. Tem muita coisa ali que é estimativa, que é ideia, que é criatividade. Não misture isso com a Bíblia, com o Lucas da Bíblia. Saiba quem é o Lucas da Bíblia, pelo menos, para quando você lê o romance sobre Lucas, você diga isso aqui não tem nada. Isso aqui é. Isso aqui não tem. Isso aqui tem. Claro que no fim vai ser 95%. Não tem, 5 tem, ou 3. Tudo bem se você fazer a separação, mas será que você conhece a história tão profundamente assim, a ponto de saber fazer a divisão? Ou você vai começar a não saber direito onde é Bíblia e onde é o romance cristão? Está igual o irmãozinho, que levantou, alguém disse, diga um versículo aí, levanta e diga um versículo. Aí um dizia um, outro dizia outro, aí o irmãozinho levantou e disse, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.
Eu não me lembro a passagem. Aí alguém disse, o irmão não se lembra e nem vai se lembrar nunca, porque não está na Bíblia. Não tem na Bíblia essa, não. Pois vamos botar, porque essa é do bom. Pois é, então o irmãozinho estava confundindo as coisas, não sabia mal o que tinha e o que não tinha. É uma piada. Quer dizer, eu acho, não sei nem se é verídico. Mas você sabe que o crente que começa a ler muitas coisas fantasiosas sobre a Bíblia corre esse risco de confundir. Disse que não ia falar e já estou falando. Amor do Pai a você, crente. Amor absurdamente lindo, elevado. Efésios 1, 4 e 5. E agora eu disse que quero que todo mundo chegue, né? Quero, quer dizer, gostaria, fique à vontade. Assim como nos escolheu nele, falando do Pai, nos escolheu nele, Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos. Olha a intenção deste Pai que nos escolheu. E irrepreensíveis perante Ele. Opa! Comportamento. Nos escolheu, mas esperando um comportamento como Ele tem esse comportamento, como santo, irrepreensível. Aí nos lembramos de Absalão, chega arranha, né? Mas aí vem. E em amor, que é o ponto que eu estou chamando a atenção, né? O tamanho do amor de Davi por Absalão, o tamanho do amor do Pai para conosco. Em amor, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Coisa linda, o amor do Pai para conosco. 1 João 4, 9 e 10. 1 João 4, 9 e 10. Nisto manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, Ele tomou a iniciativa, Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ainda em Efésios diz que esse amor Ele derramou sobre nós pela sua graça. Vamos já falar dessa questão de merecimento. Quando se fala em graça, geralmente se pensa em merecimento porque uma definição um tanto quanto simples sobre graça é um favor imerecido. Tratar com muita benignidade a quem não merece. Basicamente isso. Então, quando fala em merecimento, é o segundo ponto. Primeiro, o amor do pai, Davi e Absalão. Segundo, o imerecimento de Absalão, em termos de comportamento dele. Então, quando fala agora de Deus Pai derramando graça sobre nós, já começa a aparecer a verdade de que a nossa correspondência ao amor do Pai, ou o nosso merecimento, parece que não vem muito ao caso aí, não. Mas vamos já chegar lá. Então, o amor de Davi por Absalão é pequeno, insignificante, comparado ao amor de Deus Pai por seus filhos. O Pai provou esse amor a um alto custo.
E uma coisa interessante é que Absalão, mesmo sendo perverso com Davi, ele era filho de Davi, de fato. Mas nenhum de nós era filho de Deus quando Cristo morreu por nós. Ainda houve essa situação pré-filho, e Deus já nos amando. Interessante isso. Não vou trabalhar muito em cima desse detalhe, mas é um aspecto interessante. Efésios 2, versículo 1, diz assim, Efésios 2 e 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Essa era a sua situação quando ele lhe deu vida, providenciando a salvação em Cristo. Lá no versículo 5, ele repete, por uma questão de ênfase. E, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida. Juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, João nos ensina, no capítulo 1, que ninguém nasce filho de Deus, mas criaturas. Deus ele escolheu nos adotar como filhos, no caso, exercendo fé em Cristo. Mas o ponto que eu quero ressaltar é que ele resolveu nos adotar, e já nos amando, só com a decisão que ele tinha tomado na eternidade passada de nos eleger em Cristo e nos tornar filhos dele. Só com a decisão dele já foi suficiente para nos amar abundantemente, nós, hostis. A ele que é a segunda parte aqui, exatamente, já chegando na parte final. O imerecimento nosso em receber tanto amor. Então, nossa posição antes da salvação não é só que nós não éramos filhos. Não era filho e passou a ser filho. Não. Para piorar, nós éramos grandes pecadores, como já vimos em Romanos 5 e 8, acabamos de ver em Efésios 2. E sendo pecadores, sabe o que isso significa? Romanos 5 e 10. Vamos? Porque, estou em Romanos 5 e 10. Se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, ele está falando aqui de mim, não. Eu? Antes da minha conversão, era inimigo de Deus? Nunca levantei uma palavra para desrespeitar a Deus. Sempre acreditei que Deus existe. É bom. Não entendo muitas coisas dele, muitas injustiça que há no mundo aí e tudo. Não entendo, acho esquisito. Não entendo bem. Nunca duvidei que Jesus Cristo morreu numa cruz. Não, respeitei, nunca ninguém me viu aí falando contra o Evangelho, difamando o Evangelho, ridicularizando. Eu não. Aí vem me dizer que eu era inimigo de Deus? E se você acha que estava numa relação de amizade com Deus, ou pelo menos numa relação de, tudo bem, se não amizade, mas de uma relação de respeito com Deus, você não queria mal de Deus, você não era grande amigo, não era muito chegado, mas também respeitava e tal. Não é não. Não é assim que a Bíblia vê. Certo, você respeitava, falava bem, tudo bem, não estou dizendo que você está mentindo, não. Mas
Se a Bíblia está dizendo que você era inimigo de Deus, é porque você era. E é assim que Deus via você, como inimigo dele. Mas por que inimigo, pastor? Me explique. Porque você nasceu cortado de Deus. Você nasceu com carne dentro de você, no sentido ruim, de paixões carnais, paixões hostis a Deus, contradizentes com a vontade de Deus. Sim. Então você se comportava de uma maneira que era ofensiva a Deus. Só o fato de você dizer que não era muito amigo, mas era assim meio distante, mais respeitoso e tal. Vale a Bíblia, e está lá dizendo para amar a Deus acima de todas as coisas, amar, mas amar muito. Amar sim, está vendo? E para adorar a Deus. Adorar a Deus. Fazer de Deus centro da sua vida. Assim também realmente não era muito. Claro, então, rapidamente se mostra. Não é difícil mostrar. E mesmo que a gente tente mostrar e tenha um sucesso até certo ponto, nunca conseguiremos explicar o que é um coração santo, como o de Deus, enfrentando pensamentos seus, horríveis, altamente abomináveis a Deus, e Deus suportando aquilo de você, e você vem dizer que podia não ser grande amigo, mas era respeitoso e mantinha uma convivência pacífica com Deus. Que conversa é essa? Você era hostil a Deus, mesmo talvez que não tivesse tanta consciência disso, que você não fosse dormir pensando, hoje eu agredi a Deus. E, bem, você não tinha conhecimento, não tinha... Eu entendo isso, claro, mas não explica o fato de que você era inimigo de Deus, sim. Não é só que você não era filho, um filho querido, um filho que amava o pai. Não era só isso, não. É muito pior a sua situação. Não se acostume com a sua situação de salvo nesse contexto, não. Que contexto? De você se esquecer disto. Todo dia pense nisso, ou com muita frequência. Rapaz, eu sou um crente hoje, salvo, vou para o céu. Logo eu, inimigo de Deus, inimiga de Deus, que fui antes da fé. Que coisa! Eu não tinha essa noção toda de inimizade, mas agora eu vejo que era mesmo. Como é que Deus aguentou isso? E ainda me salvou. Então, nesse sentido, eu digo, nunca se acostume com essa ideia como se fosse uma coisa assim meio banal na sua vida que você já tomou como fato e pronto, e nem se lembra mais. Lembre-se, constantemente, meu irmão, minha irmã. E a salvação nos foi oferecida gratuitamente em Jesus Cristo, conforme diz lá Efésios 2, 8 a 10. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então foi dada. Salvação lhe foi oferecida. Deus não tinha nenhum motivo, à parte do próprio amor dele, ou obrigação para nos amar e oferecer a salvação. Vamos dizer de outra forma. Não tinha motivo por comportamento seu, talvez seja melhor dizer. Motivo ele tinha com o amor dele. Eu disse a parte, mas não vamos deixar a parte, não. Foi por isso, o motivo único. Amor, 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 só. Nada que fosse motivado por seu comportamento, mesmo que você achasse que não era tão ruim desse jeito, como eu já comentei. Não tinha nenhuma obrigação para lhe oferecer salvação, perdão. Ao contrário, ele tinha motivo de sobra para nos deixar perecer no inferno, que vai deixar perecer no inferno milhões de criaturas que desprezam a salvação em Cristo. Embora não vá tocar neste ponto, eu quero continuar na questão da sua relação com o Pai. Antes, e um pouquinho vou falar de nós crentes hoje. Então, nós
o agredíamos constantemente e a consciência acusava diretamente, não, claramente, às vezes não tão claramente, mas sempre aquela ideia, isso aqui que eu fiz, acho que não é errado, não. Estou traindo minha mulher. Eu acho que isso não é certo, não. Ah, você acha? Uma consciência implantada pelo Criador dentro da sua mente. Eu roubei. Eu roubei, foi um pão que você roubou para comer. Não. Eu roubei R$100. Estava devendo alguém, ou precisava, como se isso fosse justificativa, né? Mas para comer também, não, eu tinha 200 na carteira, roubei mais 100. Por quê? Porque é bom, né? Ganhar dinheiro sem trabalhar, ganhar dinheiro sem trabalhar é bom, roubando. Mas está errado, e você sabe que está errado. Está errado por quê? Porque há uma lei dentro do coração. Então, nós ferimos a Deus infinitamente santo, esse Deus que é assim, e até às vezes nos alegrávamos com isso. Quantas vezes você se alegrou com o pecado? E ainda vem dizer que não era inimigo de Deus? Quantas vezes você se gabou pelas conquistas amorosas aos seus colegas ou a você próprio? Quantas vezes você fez coisa errada e se achou tal por isto? É vergonhoso. Cada um de nós se encontra nessa situação, não escapa nenhum. Ferimos a um Deus infinitamente santo. O Senhor Jesus Cristo morreu por pessoas totalmente rebeldes a Deus. O Evangelho é oferecido a pessoas pecadoras. Graças a Deus, pelo amor do Pai Celeste, que nos salvou, reconciliando-nos consigo mesmo por meio de Jesus Cristo. Agora, já na fase final, é uma pergunta que não pode deixar de vir à tona. Muito bem. E agora que eu já sou um filho de Deus em Cristo, pela fé, essa pergunta não é fácil, não. Você é merecedor do amor do Pai? Não responda, por favor, para eu ter que dizer está errado. Se você responder de uma maneira não bíblica. Então, é uma pergunta retórica, não precisa responder, não. Os crentes hoje são merecedores do amor do Pai? Hoje, você hoje, salvo, sabendo que é salvo, há 30 anos crente, todo dia você diz que é crente e está certo. E vai continuar dizendo amanhã e depois de amanhã que é crente, está certo. Procura agradá-lo o que pode. Ser correto no seu casamento, como cabeça do lar, como ensina Efésios 5. Ser uma mulher submissa a seu marido. Educar os filhos corretamente em Cristo. Cidadão correto na sociedade. Frequenta uma igreja que você crê que é uma igreja boa, séria. Procura se envolver. Procura trabalhar para Deus, tudo isso. Um crente realmente leva a sério a vida cristã, compreendeu a sua salvação em Cristo. Esse é o quadro que eu estou pintando. Muito bem. Mesmo sendo assim, você é merecedor do amor do Pai? Sim e não. Sim e não. Não! Em termos de comportamento seu, do que é absolutamente pessoal em você, porque você ainda agride o Pai. Pastor, dói ouvir isso. Você acha que não dói eu dizer, porque eu estou incluído? Você ainda agride o Pai. Ainda é um Absalãozinho. Ainda bem que eu vou ter o zinho, né? Porque comparar com aquilo é pesado. Mas ainda aqui e acolá fazemos coisas de Absalão quando nós
pecamos, agredimos o Pai, traímos o Pai. Muitas vezes. Mas não sou crente salvo? Mas ainda é pecador. Dá vontade de dizer infelizmente. Eu não gosto muito de dizer infelizmente em momentos assim tão graves que eu estou falando de eleição e salvação, porque pode dar a entender que Deus escolheu uma coisa infeliz para nós, e que pena que Deus... Não acho correto falar desta forma. É infelizmente no sentido de que nós não gostamos disso, mas está na vontade de Deus, na vontade soberana de Deus, está nos planos dele que assim fosse. Então, se eu disser infelizmente, você vai entender. Somos assim, até sermos glorificados. Então, qualquer ideia de merecimento nesta terra, merecimento seu, fuja. Minha sugestão. Fuja. Merecimento seu, pensando em Deus. Em relação a outro ser humano, não vou entrar nisso. Mas com relação a Deus, não. Eu mereço isso de Deus. Pessoalmente, eu sempre rejeitei essa ideia desde o dia da minha conversão. Sempre. Não estou dizendo que eu não sou pecador, que sou e tudo mais, infelizmente, tal do infelizmente, mas, é claro. Mas a ideia de merecimento seria bom que você não cultivasse. E eu acho que deve ter muitos crentes, e aqui e lá, a gente é tentado, eu próprio sou tentado de vez em quando, mas Senhor, vou te pedir isso aqui, e tu sabe, né? O que eu tenho feito por ti. Para. Pare aí. Não continue, não. Continue, não. Que já vai dar a ideia de merecimento, já vai a ideia de que não. Agora, não estou tratando todo este assunto aqui, já vou encerrar. Eu sei que pode ter aspectos, e tem aspectos que Deus quer nos recompensar, vai nos recompensar e tudo, eu sei disso. Hoje à noite eu vou falar, inclusive, disso em Gálatas 2, eu sei disso. Mas fique com a ideia, é muito mais correta, creio eu, de imerecimento, de tanto amor. Então, você merece de Deus tanto amor hoje? Não. Mas o Senhor disse que era sim e não. E o sim em Cristo. Em Cristo. Porque Ele merece. Ele merece. Ele pode dizer. E não diz com orgulho, com vaidade, porque seria até um pecado, que Ele não tem. Mas Ele diz, sem orgulho e sem vaidade, mas com verdade Ele diz que Ele suportou tudo. Diz que nunca desobedeceu o Pai. Diz, claro. Então, Ele merece ser chamado de o Filho de Deus, o único ser humano que não teve pecado nesta terra. Sim, o único que nunca desobedeceu, um tio da lei. Sim, que agradou 100% o Pai Celeste. Sim, esse merece. E é exatamente com base nesse merecimento que Ele intercede por nós hoje. Então, se você é mantido salvo hoje, é porque Ele, Cristo, merece e intercede por você, que nós não sabemos nem explicar detalhes dessa intercessão. Mas é fato. Então, há um sentido em que você merece. Botando Cristo na sua frente e você coladinho nele, fazendo parte do corpo dele, agora, sendo a habitação do Espírito dele, que é o Espírito Santo, em você, assim vai. Você sendo totalmente identificado com o Senhor Jesus Cristo, a justiça dele implantada em você, e quando Deus olha para você com um olhar penetrante de julgador, ele não vê pecado nenhum. Porque ele procura, e só vê Cristo ao seu redor. Então não tem pecado. Esse aqui merece ir para o céu. Nesse sentido, merece. Agora, tire Cristo.
dessa equação. E assim eu encerro. Graças a Deus pelo amor do nosso Pai. Graças a Deus, porque mesmo imerecidamente nós somos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E seremos um dia, claro, sempre unidos com Cristo na eternidade. Não teremos mais pecado, mas sempre colados com Cristo. Sempre, sempre, sempre. Enquanto não chega o dia, você ainda tem a infeliz condição ou capacidade de ser hostil ao Pai, agressivo, entristecê-lo. Tudo bem, espero que você, eu, tenhamos a devida humildade de reconhecer toda vez, confessarmos nosso pecado, o tal do nosso pecado que nos fez ofendê-lo. Confessa, recupera a nossa comunhão com Ele, sim. Mas é esse ciclo cansativo, inclusive, exaustivo, que todo crente sente que tem. Isso não vai ter fim, não. Eu peco e caio. Aquele pecado, aquele vício que eu tinha, até que melhorou muito. Nem lembro a última vez que pequei daquela forma. Mas apareceu outro. Apareceu outro agora na minha vida. Isso não sai da minha cabeça. Está difícil. Eu lá pensei que eu ia enfrentar isso. Eu pensei que tinha... Pois é. Aí daqui a 10 anos esse tal que está lhe perturbando desaparece ou quase totalmente, aí entra outro. Aí você vai fazer 90 anos de idade e vai ter outros. Vai ter. Eu posso falar até 70, né? Quase. Não posso dizer 80, mas eu acho que eu posso garantir, porque é possível. Eu tinha 20 e poucos, me converti a Cristo, com 30, com 40, com 50, com 60, quase 70, e não para de ter pecado o tempo todo, mesmo diferentes, em natureza, em ordem, em tamanho, mas está lá, é cansativo. É bom você se lembrar disso, para saber o quanto você não merece ainda o amor do seu Pai Celeste. Tem condições de agradá-lo em Cristo, tudo isso eu já expliquei. Mas vamos tentar ser cada vez menos Absalão e cada vez mais Jesus Cristo, um modelo de filho. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender um pouquinho mais do que entendemos hoje o tamanho do Teu amor por nós. Segundo, o tamanho do nosso imerecimento em Ti, mesmo hoje, em termos pessoais. E o tamanho do merecimento do Senhor Jesus Cristo, mediante o qual, por causa do qual, para crédito do qual, nós podemos dizer hoje somos Teus filhos e que merecemos sim a salvação em Cristo, porque Ele mereceu. Muito obrigado por essas verdades e nos aguenta, Senhor, mais um pouquinho, enquanto estamos nessa terra. Não um pedido irresponsável, não um pedido acomodado, não. Porque sofremos com cada pecado, sim, mas suporta um pouquinho até Tu nos levarmos para o Teu lado, estarmos livres de pecado, para sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.